Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 1. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Amém. Feche os teus olhinhos e vamos pedir ao Senhor por essa palavra, que ela caia no nosso coração, que ela entre na nossa vida com a força, com o poder que ela precisa, para que ela possa fazer tudo aquilo que ela tem que fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse ano de 2016 que está terminando, está quase chegando no finalzinho, e te louvar também porque nós temos esse grande privilégio de romper o ano, de romper esse ciclo, de fechar essa porta de 2016 e entrar por uma porta nova, por uma porta espaçosa, por uma porta maravilhosa, que é, ó Deus, a bênção do Senhor, a presença do Senhor. Entrar por uma porta que nós conhecemos, ela é estreita no sentido de que nós precisamos de arrependimento, de entendimento, de abandonar a vida do mundo, mas ao passarmos por essa porta, nós percebemos quão grande é o teu reino. O Senhor mesmo disse que na tua casa é uma casa de muitas moradas, e se não fosse assim, o Senhor mesmo teria dito: irei para o Pai e farei morada, construirei mais quartos, mais moradas. Mas não, a casa do Senhor é grande, e nós podemos, ó Pai, passar por uma porta que é a porta do arrependimento, é estreita, mas ao entrarmos no teu reino, nós percebemos como o Senhor é grande, como o Senhor é farto, como a casa do Senhor tem abundância de haveres, como o Senhor é bondoso, é próspero, como que tudo no teu reino é exagerado, porque o Senhor é grande, é tremendo, o Senhor é infinitamente maravilhoso, bondoso, generoso, e nós queremos compartilhar dessa essência do Senhor, experimentar isso nessa noite, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? É um texto interessante, e é um texto que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque eu acredito que há muita revelação, muito entendimento, muita compreensão das coisas de Deus nesse pequeno trecho da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, de uma forma muito específica, muito especial.
Olha o que o texto está dizendo de Lucas 15, que você já deve ter ouvido uma centena de vezes. Ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. E eu fico pensando aqui, porque se nós botarmos essa cacholinha nossa para funcionar, nós vamos perceber, essa parábola está dentro de de um trio de parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Então, na verdade, é uma parábola, é uma história que é real, que é verdadeira, que Jesus conta aqui a respeito de Deus, do Pai, do Senhor, do Deus bondoso, maravilhoso, e da humanidade que se afasta dele em Adão. É uma parábola que conta a história do afastamento da humanidade, das pessoas dele, não é? E a história do retorno dessa humanidade, dessa reconciliação, dessa amizade entre o homem e Deus. E o que está acontecendo aqui nesse primeiro episódio que nós estamos vendo? Você vai perceber que o início dessa parábola já começa descrevendo o caráter de Deus. O início dessa parábola já começa descrevendo, mostrando para nós quem é Deus. Por quê? Porque se você pensar um pouquinho, você vai perceber, você vai se lembrar que Deus, Ele conhece lá na frente, Ele conhece o agora, tudo, e Ele conhece o passado. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, quando Ele vai ver o futuro, Ele não precisa fazer assim. Ele olha e Ele vê diante dele o futuro, o presente e o passado. Então, a gente vai conversar um pouquinho, pensar um pouquinho nessa parábola em 2 aspectos. Vamos estar sempre pensando que o que está escrito aqui está descrevendo a história de Deus e o homem, mas também está descrevendo a nossa história, a nossa relação com Deus, a sua relação pessoal, não somente a história da humanidade que se afasta dele, mas a nossa história com os nossos desafios e as nossas dificuldades e as nossas lutas diárias para compreender a vontade de Deus e viver essa vontade, andar nos caminhos do Senhor. Então, se você lembrar bem, perceber bem, você sabe que Deus conhece lá na frente. Ele sabia o que esse garoto ia fazer. O pai sabia exatamente o que o garoto ia fazer, o que o filho ia fazer. E ele então dá, mesmo sabendo que o filho ia pegar as suas trouxas, ia pegar os seus cacarecos, ia pegar agora a sua parte da fortuna, porque, amados, a gente precisa se lembrar que o pai é próspero, Deus é rico, Deus é dono de tudo, de todas as coisas. E a Bíblia fala de um fazendeiro, talvez daqueles tempos áureos do cacau aqui na Bahia, onde tinha fazendeiro que tinha 10 D20 dentro da sua casa, mais de 20 Opala na garagem. Isso era um céu aquilo ali, era uma maravilha. Então, imagine aquele tempo áureo do cacau, cara, isso é história, é fato. Nos tempos áureos do cacau na Bahia, tinha fazendeiro que ele usava uma roupa uma vez, apenas uma vez, e ele jogava fora, dava para o empregado, só usava uma roupa, uma vez. Então, imagine aqueles tempos, esse menino viveu esse tempo, essa abundância. O pai não deu qualquer coisa para ele, o pai deu a parte da herança que lhe cabia. E era uma parte considerável, era uma parte boa, era uma parte bem abundante. E isso fala para mim da bondade de Deus. Isso fala para mim de como Deus trata a gente. Muitas pessoas dizem assim: porque Deus não ouve a minha oração. Você sabia que a gente precisa compreender muito bem isso,
Porque há pessoas que Deus, Ele abençoa, Ele dá, Deus, Ele reparte, Ele provê, e Ele sabe bem o que a gente vai fazer com aquilo que a gente pede, Ele sabe bem o que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebe dEle. Mas isso me chama a atenção, porque esse moço, ele não tem pudor, ele não tem temor, e ele vai lá e pede a parte da herança que o pai tinha, e o pai simplesmente dá, e o pai abençoa, o pai reparte a herança, e o pai dá, e o pai abençoa ele é provido, ele é abastecido, e ele então recebe a sua parte da herança. E eu fico imaginando como Deus fez isso com a gente em 2016, como Deus proveu, como Deus nos deu, como Deus nos abençoou, como Deus, Ele nos abasteceu esse ano, como Deus nos deu saúde, como Deus nos deu provisão financeira, como Deus nos deu recursos, como Deus nos deu proteção, nos guardou, nos livrou do mal. Deus nos deu muitas coisas esse ano, a gente precisa pensar nisso. Desde o primeiro dia de 2016 até hoje, o último dia de 2016, Deus vem te dando vida, te dando saúde, te dando graça. Deus vem dando a você muitas coisas. Mas a pergunta é, o que você tem feito com isso? Esse garoto, a Bíblia diz que esse menino mais moço, sabe aquele menino que quer conhecer o mundo, aquele garoto que quer passear, que quer curtir a vida? Era esse menino, e ele recebe tudo, eu já falei até sobre isso aqui uma vez, e ele recebe tudo, ele junta tudo, e a Bíblia diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Isso também me chama a atenção, sabe, amados? O texto não diz assim, ajuntando tudo que era do pai, partiu para uma terra distante. Não, tudo que era seu. Quando Deus dá algo para a gente, Ele não toma de volta. Quando Deus reparte alguma coisa com a gente, é nosso. Ele nos dá aquilo, mas também nos dá o entendimento, a sabedoria para usar. E nem sempre nós colocamos em prática a sabedoria, o entendimento. Quantos recursos nós perdemos muitas vezes porque nós não sabemos usar. A vida mesmo é um recurso precioso. Nós estamos chegando no finalzinho de 2016 e talvez, se você olhar retrospectivamente para 2016, janeiro, fevereiro, março, talvez você tenha tomado algumas decisões que agora, pensando direitinho, com a maturidade que você tem, com os desdobramentos daquelas decisões, você não faria isso de novo. Você pensaria uma, duas vezes, você tomaria um outro caminho. Quantas vezes nós erramos nas nossas decisões, não é verdade? Mas o Senhor nos deu aquilo, Ele nos presenteou, Ele nos abençoou. Deus não toma. Sabe que os dons que o Senhor nos dá também são irrevogáveis? Quando Deus Ele abençoa uma pessoa, Ele abençoa para valer. Quando Deus investe numa pessoa, Ele investe para valer. Quando Deus reparte a sua herança, né? Quando Deus reparte os seus bens, Ele não fica dando a conta-gotas, Ele não fica dando, né? Ele dá de forma transbordante, Ele abençoa para valer. A sua vida, desde o dia que você nasceu, é um grande presente de Deus que o Senhor tem lhe dado. Mas a história continua. O filho mais moço, ele ia ajuntando tudo que era seu, porque Deus deu, tudo que era seu, Deus te deu. Deus deu muita coisa para você esse ano. Deus deu algo a você esse ano. Deus deu bênçãos para você esse ano. Deus proveu você esse ano. Deus te deu coisas tremendas esse ano, coisas maravilhosas esse ano. Você precisa pensar sobre isso e refletir sobre isso, para que isso possa gerar em você gratidão no seu coração. Talvez o momento que você esteja vivendo agora seja um momento difícil, seja um momento complicado, seja um momento doloroso. Mas olha, eu tenho absoluta certeza que o Senhor não deixou de abastecer você esse ano. E olha o que aconteceu. Ajuntando tudo que era seu, ele partiu para uma terra distante. E lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso me chama a atenção. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando Deus provê você, quando Deus te dá um emprego bom,
e esse emprego dá a você uma posição social, ou dá a você um status, ou dá a você uma quantidade de recursos que muita gente não tem, Ele não faz isso para você desperdiçar. Deus não faz isso para você gastar de qualquer jeito. Sabe, amados, a Bíblia conta a história de um jovem chamado José. E esse jovem foi colocado numa posição muito estratégica, numa posição honrosa, para que ele pudesse expressar a bondade de Deus, a generosidade de Deus, o cuidado de Deus. E isso é algo muito importante. Então Deus repartiu os bens com esse garoto, mas ele foi para uma terra distante. E lá ele desperdiçou tudo o que ele tinha, vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer jeito, vivendo desregradamente, vivendo na gandaia, vivendo na bagunça, curtindo a vida doidado, como diz o filme, né? Então, o que isso fala para a gente? Isso fala para a gente que nós precisamos de sabedoria para gerir, para administrar as bênçãos que o Senhor nos dá. Se você não tiver sabedoria de Deus para gerir, para administrar as bênçãos que o Senhor te dá, essas bênçãos podem se tornar num problema na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com esse garoto. Amados, às vezes nós pedimos coisas para Deus que nós não sabemos usar. Existe um hino americano muito antigo que diz assim: aquilo que o Pai nos dá demonstra o grande amor do Pai por nós, mas aquilo que o Pai tira de nós também demonstra o grande amor do Pai por nós. E é interessante isso, porque a gente vê, e eu vejo aqui, essa realidade muitas vezes na vida das pessoas hoje. Pessoas que elas pedem a Deus, elas clamam a Deus, elas buscam de Deus, e o Pai dá, porque o Pai é generoso, o Pai reparte, porque o Pai é generoso, mesmo sabendo que aquele garoto, mesmo sabendo que o filho vai usar, muitas vezes de forma errada, o Pai dá, porque essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é de dar, a natureza de Deus é de repartir, é de compartilhar, a natureza de Deus é essa. Só que esse garoto, ele foi para uma terra distante, e lá ele desperdiçou tudo o que ele tinha. E isso fala algo muito importante para nós nesta noite. Por mais que você queira usar os recursos, por mais que você queira administrar as bênçãos que o Senhor te dá, por mais que você queira fazer bom uso, se uma pessoa estiver distante de Deus, ela não vai conseguir. Isso é um fato, isso é algo importante. Nós precisamos pensar nisso. Ele pega os recursos dele, ele pega a herança. Sabe, amados, a herança que o Senhor nos dá é para ser usada na casa do Pai. A herança que o Senhor nos dá é para ser usada bem pertinho do Pai. Porque pertinho do Pai há proteção. Pertinho do Pai há orientação. Pertinho do Pai há direção. Amados, Deus ama trazer direção, trazer proteção, trazer, sabe, amados, trazer cuidado. Deus traz, ele quando Ele abençoa você, Ele também quer te dar mais do que a bênção, Ele quer te dar muita sabedoria para você usar isso, para você administrar essas coisas. E é interessante que ele foi usar a herança longe da casa do Pai, longe da presença do Pai, e lá, longe da presença do Pai, ele se tornou vulnerável aos ataques do inimigo, às sutilezas do mundo. Sabe, amados, é interessante, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A Bíblia fala sobre essas coisas. E é interessante que esse jovem, ele tinha tudo para prosperar, para multiplicar talvez a sua herança, os seus bens, mas a Bíblia diz que ele resolveu sair da presença do Pai, e lá ele consumiu tudo, ele desperdiçou tudo. Eu fico imaginando isso. A Bíblia diz assim: partiu para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. Sabe o que isso fala? Da nossa vida. Sabe qual é a maior herança que uma pessoa pode receber? É a vida.
A maior herança que uma pessoa pode ter de Deus, o maior presente que uma pessoa pode ter de Deus é a vida, é a sua vida. Não é dinheiro, não é ganhar na Mega Sena, não é ganhar na loteria, não é ter o melhor carro do mundo, ter a melhor casa. Isso tudo, amados, talvez seja importante para muita gente. Eu não digo ao irmão, a vocês, que não é bom ter um carro bom. Claro que é, que não é bom morar num lugar bom. Claro que é, mas essa não é a maior herança de Deus. Porque tem muita gente que tem isso e está se matando. Está vivendo uma vida miserável, doente, por dentro e por fora. A melhor herança, a maior herança que Deus dá a uma pessoa é a vida. E você precisa entender como você deve gastar essa herança. E esse jovem não entendeu isso nesse momento, e ele foi usar a sua herança, a sua vida, longe da presença do Pai. Eu queria te dizer algo muito importante. Longe da presença do Pai, ele perde tudo. Sabe que uma pessoa longe de Deus, ela só tem a perder. Uma pessoa que está longe de Deus, ela só tem a perder. Ela só tem a perder. A probabilidade das decisões serem as mais erradas. A probabilidade é dos investimentos darem errado. A probabilidade é das atitudes serem as menos assertivas. A probabilidade de uma pessoa que está distante de Deus é tomar as decisões mais loucas, mais absurdas. Por quê? Porque quanto mais longe do Pai, quanto mais longe de Deus, quanto mais longe, né, da presença da casa do Pai, mais distante fica a voz, a direção, a proteção, o cuidado do Pai. E sabe o que é interessante aqui? É que a Bíblia diz que depois dele ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. É interessante que todo mundo que desperdiça os recursos, todo mundo que desperdiça a herança do Pai, vai chegar um momento que vai passar dificuldades. E ele começou a passar necessidade. A Bíblia diz, o verso de número 14, ele começou a passar necessidade. E sabe o que é interessante nesse texto? Que a Bíblia diz que ele foi e ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Olha só o que Deus está falando para nós, qual é o estilo de vida das pessoas que estão distantes do Pai. E ele diz assim, ele foi e ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha que coisa interessante. E ali ele desejava fartar-se das alfarrobas. É um termo poético para dizer as porcarias que os porcos comiam. A lavagem é um termo poético que a Bíblia usa, né, alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que coisa terrível. O que o texto está querendo nos dizer é que quando uma pessoa ela se afasta de Deus e ela se associa com o estilo de vida do mundo, ela se associa com as porcarias do mundo, ela, por mais que ela deseja, por mais que ela tenha fome daquilo ali, o mundo não tem absolutamente nada para oferecer para ninguém. E as pessoas que estão no mundo, elas estão morrendo de fome, elas estão morrendo, elas estão padecendo. O mundo não pode suprir a necessidade existencial de vida de ninguém. O mundo não dá vida, o mundo rouba a vida, o mundo não dá nada, o mundo não, a vida do mundo não pode prover absolutamente nada do que uma pessoa precisa para sobreviver e sobreviver bem. E olha que coisa interessante, ele se associou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ele desejava comer aquilo ali, mas ninguém lhe dava nada. E é nesse instante, quando ele se afasta da casa do Pai, quando ele se associa
com amizades que não tem nada para oferecer, e quando ele então perde tudo, é que ele então cai em si. E aqui há uma contradição engraçada, porque existem pessoas que precisam perder para ganhar. É isso que o texto está querendo dizer. Existem pessoas que precisam perder tudo para poder ganhar tudo, e ele perdeu absolutamente tudo, talvez até a sua saúde, porque uma pessoa que não tem nem o que comer, ela vai ficando doente. E ele chegou num estado que ele entendeu que ele havia pecado. E ele diz assim, caindo em si. Essa expressão é muito interessante. Ele entendeu, ele tomou consciência, ele se converteu verdadeiramente. Ele passou uma experiência traumática, terrível, e ele teve uma experiência com Deus, onde ele entendeu que longe da casa do Pai, distante da casa do Pai, ele não poderia sobreviver. E ele lembrou, e ele disse, quantos trabalhadores de meu Pai têm uma vida melhor do que a minha, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. O ano está quase terminando. O ano 2016. E o que nós precisamos fazer hoje? Qual é a nossa atitude? Olha para a casa do Pai. Olha para Deus. Olha para Deus. Olha para Deus. A resposta para uma vida melhor está em Deus. A resposta para uma alegria verdadeira está em Deus. Lá fora, as pessoas estão presas em superstições. Pessoas que estão dando pulinhos em onda. Tem pessoas que estão brindando na praia. Tem pessoas que estão, de alguma forma, tentando sobreviver dentro de um mundo morto, um mundo perdido no caos. Um mundo que não pode oferecer nada para ninguém. Mas se você se levantar e olhar para a casa do Pai, e olhar para o Senhor, você vai ver exatamente isso. Quantas pessoas, sabe, amados? Eu fico olhando esse texto, eu fico imaginando, quantos trabalhadores, esse garoto, ele olha, ele começa, ele fica igual aqueles torcedores do Vitória. Poxa, no tempo de Eusni, no tempo de, então tá bom, do Flamengo, ele fica igual aqueles torcedores do Flamengo. Poxa, no tempo de Zico, o time era outro. Do Bahia também, né? Depois, Bahia e Vitória não tá muito bom, né? Tempo lá, 1980, Bobô, era um timão. Agora, ele começou a lembrar disso. Pô, naquele tempo, naquele momento, naquela hora, tinha tudo de bom, tinha tudo, era. E agora eu não tenho mais nada. Aí ele começa a pensar, quantos trabalhadores de meu pai. Sabe que eu cheguei a pensar sobre isso? Amados, sabe quantas pessoas aqui na igreja têm uma vida muito melhor do que milhares de pessoas aqui nesse mundão de meu Deus, que nunca teve falta de dinheiro, que não sabe o que é ter dificuldade financeira? Sabe quantos de vocês têm uma vida muito melhor do que essas pessoas? Amém, amados? As pessoas estão lá agora, na Barra, Copacabana, em Nova York, pedindo mais dinheiro, mais paz, mais saúde, pedindo a ninguém. Porque tudo isso, tudo que nós precisamos, está na casa do Pai. Tudo que nós precisamos é retornar para a casa do Pai. É retornar. É a presença do Pai. É a presença do Pai que nos abastece. É a presença do Pai que nos supre. É a presença do Pai que nos abençoa. É a presença do Pai que nos dá. A minha palavra nessa noite, nesse finzinho de 2016 e início já de 2017, é que você possa cair em si e levantar os seus olhos e ver que o sucesso da sua vida em 2017 está na casa do Pai, está no Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. É retornando para a casa do Pai, é diante do Pai que ele é abraçado, beijado, revestido
nova aliança, novo pacto, novo contrato, sandálias nos pés. Sabe o que significa isso? Roupa nova, vida nova. Aliança, comunhão de novo com o Pai. Sandálias nos pés, proteção. Proteção. Naquele tempo não tinha estrada, não tinha, né, o que nós temos hoje. Você vai andar nessa brita. Esse dia eu fui andar nessa brita aqui descalço, quase morri. Meu Deus, olha meu pé. Quando eu era menino, tomava cada topada, nem estava nem aí. Mas agora, proteção para a sua vida. A casa do Pai. Tudo que você precisa em 2017 está na casa do Pai. Volta para lá. Volta para lá. Fica de pé em nome de Jesus.